Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao estudo do Evangelho. Vamos conectar-nos com a espiritualidade, com Deus, o nosso Criador, e com o Mestre Jesus, que é o nosso irmão mais velho, num momento de muita paz, harmonia e muito amor fraterno. Não se esqueça de se inscrever neste canal, de dar um gostei e de partilhar este vídeo. Se quiser, também pode deixar os seus comentários em baixo. Vamos então dar início ao nosso trabalho, convidando todos a ligarem-se em pensamento com a espiritualidade, pensando em Jesus ou em Deus. Vamos então fazer a prece de abertura. Pedimos a Deus permissão para que os benfeitores nos acompanhem no trabalho de hoje, que instruam e iluminem a todos aqueles que irão participar neste estudo do Evangelho. Que a vibração do Mestre Jesus possa ser sentida no coração de todos. Agradecemos a Deus e ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade. Que assim seja. Vamos fazer a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Quão estreita é, porém, a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e quão poucos são os que a encontram. Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, e perguntou-lhe alguém: Senhor, serão poucos os que se salvam? E ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Comemos e bebemos em tua presença, e ensinaste nas nossas praças. E ele dirá: Não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá pranto e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacob e todos os profetas no reino de Deus, e vós serdes lançados fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-á à mesa no reino de Deus. E então os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas. O caminho do mal é o mais frequentado. A porta da salvação é estreita, porque o homem que deseja transformar-se deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Este é o estado atual da humanidade, porque, sendo a terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Devemos entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto. Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas. Que posição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é toda justiça e toda bondade. Mas quais as faltas de que esta humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste no presente e no futuro? Se toda ela estivesse na terra e a alma não tivesse outras experiências? Por que tantos escolhos semeados no caminho? Por que essa porta tão estreita, que apenas a um pequeno número é dado transpor? Se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, estamos incessantemente em contradição conosco mesmos e com a justiça de Deus.
Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Iluminam-se os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro mostram-se solidários com o passado. E somente assim podemos compreender toda a profundidade e verdade das máximas do Cristo. O Evangelho de hoje tem como tema a porta estreita. Esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo é muito bom e importante porque nos mostra os caminhos que podemos seguir para a nossa evolução. Faz uma comparação, dizendo que existem duas portas. A porta larga é aquela da perdição, a porta das nossas más paixões, e é o caminho que muitos de nós tomamos durante a nossa existência. Por outro lado, existe a porta estreita, que leva à vida, à evolução, e nela são poucos os que entram, porque é preciso dedicar-se mais, abdicar das más tendências e deixar de lado as atitudes negativas que nos afastam do nosso progresso. É interessante essa comparação entre os dois caminhos, porque muitos de nós frequentemente buscamos a porta larga, que não leva à salvação. É impressionante como, na maioria das vezes, percorremos o caminho do mal, o mais frequentado. Por isso devemos buscar corrigir as nossas más tendências, as nossas más inclinações, e melhorar-nos dia após dia. A porta estreita leva à salvação porque precisamos de grandes esforços para vencermos essas imperfeições. Devemos resignar-nos diante das dificuldades diárias, buscar o aperfeiçoamento, a caridade, o desenvolvimento moral e intelectual, e a ligação com os bons espíritos, através da prece e dos bons pensamentos. É por isso que a máxima diz que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Porque muitos preferem a porta larga, satisfazendo-se nas imperfeições, nas paixões, nos bens materiais. Esquecem-se da verdadeira vida, que é a espiritual. Todos nós estamos aqui de forma transitória, para evoluir e usar esta encarnação da melhor forma para atingir o progresso. Deus coloca cada um onde é melhor para a sua evolução. Todos temos capacidade de nos melhorarmos e buscarmos a porta estreita. Mas, para isso, é preciso esforço constante, observando e corrigindo nossas falhas, praticando a caridade. Assim, atingiremos a salvação, que é, na verdade, a evolução até sermos espíritos puros e felizes. E deixarmos a condição de viver num planeta de provas e expiações, sofrendo consequências dos nossos erros, desta ou de outras vidas. O nosso planeta está no limiar da transição planetária, e em breve será um mundo de regeneração. Quando isso acontecer, muitos espíritos que preferem a porta larga não poderão permanecer aqui. Cada um precisa estar no lugar mais adequado à sua evolução. Assim como aconteceu com os exilados, que para aqui vieram quando a terra ainda era primitiva, e puderam continuar sua jornada. Estamos no limite dessa transição, deixando o mundo de provas e expiações, com tantos problemas, para um planeta regenerado, onde viveremos mais aliviados. Poderemos seguir em frente com mais harmonia, praticando os ensinamentos do Mestre Jesus. É muito importante observar as nossas más tendências e buscar melhorar-nos o quanto antes. Devemos compreender que a verdadeira vida é no plano espiritual, e que a vida terrena é um momento passageiro. Deus empresta-nos o corpo físico como ferramenta de progresso. Em breve, essa forma material se desfaz e teremos outra existência. Os melhoramentos conquistados nesta vida permanecem no espírito e são levados para outras encarnações. Vamos, então, buscar a nossa melhoria, praticar a caridade, amar o próximo e, sobretudo, amar a Deus. Devemos ser resignados diante das dificuldades, pois elas fazem parte da nossa evolução. Sigamos com harmonia, paz e amor. Prece final. Finalizando o nosso trabalho de hoje, vamos agradecer a todos aqueles que participaram neste Evangelho, particularmente aos benfeitores espirituais, que nos assistiram e instruíram. Pedimos ajuda para colocar em prática os ensinamentos aqui aprendidos por todos, e que possamos sentir-nos fortificados,
na prática do bem e do amor ao próximo, tal como Jesus nos ensinou. Pedimos também ajuda para os nossos irmãos sofredores, especialmente os que estão em grande sofrimento, e o perdão para eles, e por qualquer falha que possamos ter cometido com eles. Pedimos ajuda para afastar os maus pensamentos, e perseverança para não darmos abertura a nenhum espírito perturbador que queira nos induzir ao mal. Que Deus, o nosso Criador, o Mestre Jesus e a espiritualidade superior possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam no seu manto de muita luz e amor. Terminado o estudo do Evangelho de hoje, agradecemos por ter assistido a este conteúdo. Não se esqueça de partilhar e dar um gostei a este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim, daremos a oportunidade para os outros conhecerem também a doutrina espírita. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima.